Olá, exploradores do desconhecido. Sejam muito bem-vindos ao canal Luz e Sombras, seu portal para os mistérios mais profundos e as curiosidades mais intrigantes do nosso mundo. Hoje, vamos embarcar numa jornada no tempo, desenterrando segredos há muito esquecidos. Preparem-se para questionar tudo o que pensavam saber sobre o passado da humanidade, porque, nas profundezas da Terra e sobre as águas, existem histórias de impérios grandiosos e culturas avançadas que simplesmente desapareceram. Estamos prestes a revelar 5 descobertas arqueológicas que não apenas nos fascinam, mas que reescreveram completamente os livros de história. Preparem-se para uma viagem onde o impossível se torna real e o silêncio de séculos é finalmente quebrado. Por muito tempo, acreditou-se que a civilização, como a conhecemos, começou em um lugar e tempo específicos. Mas e se eu dissesse que existe um lugar que desafia essa linha do tempo? Um lugar que nos força a repensar a própria origem da sociedade humana. Nossa primeira parada é no sudeste da Turquia, Göbekli Tepe. Descoberto em 1994, este sítio é, para muitos, o marco zero da civilização. E por um bom motivo. É um complexo monumental de pilares de pedra esculpidos, organizados em círculos, datando de cerca de 9600 a.C. Isso mesmo, milênios antes das pirâmides do Egito e Stonehenge. O mais chocante é que na época de sua construção, a humanidade ainda vivia como caçadores-coletores. Não tinham agricultura, nem enterramentas de metal, nem cidades. Como uma sociedade nômade conseguiu erguer estruturas tão complexas e pesadas, com pilares que chegam a ter 5 metros de altura e pesar até 20 toneladas? Os relevos esculpidos nas pedras mostram animais selvagens com detalhes impressionantes. A teoria mais aceita é que Göbekli Tepe era um centro religioso, onde grupos de caçadores-coletores se reuniam. A necessidade de construir e manter um lugar tão grandioso pode ter sido catalisador para o desenvolvimento de comunidades maiores, organização social e, eventualmente, a agricultura. Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado por seus construtores, preservando seus segredos por milênios. Um mistério dentro de um mistério. Agora, vamos mergulhar nas profundezas do Mediterrâneo, na costa do Egito. Por séculos, as histórias de uma cidade perdida, rica e poderosa, eram consideradas apenas mitos, mas em 2000, o arqueólogo submarino Frank Gaudiel e sua equipe fizeram uma descoberta extraordinária: a cidade de Thonis Herakleion. Submersa a cerca de 10 metros de profundidade, esta cidade era um centro comercial vital e um porto movimentado, ligando o Egito ao mundo grego. Ela floresceu por mais de 1000 anos, antes de desaparecer sobre as ondas por volta do século 8 d.C. O que foi encontrado é de tirar o fôlego. Estátuas colossais de faraós e deuses, templos intactos, joias, moedas e mais de 700 âncoras antigas. A quantidade e a qualidade dos artefatos revelam uma cidade de imensa riqueza e importância religiosa. Descobriu-se que Thonis Herakleion albergava um templo dedicado a Amon-Geteb, e foi onde Cleópatra foi coroada. Acredita-se que a cidade afundou devido a uma combinação de fatores: terremotos, tsunamis e o solo instável. A redescoberta de Thonis Herakleion não apenas confirmou a existência de uma lenda, mas também forneceu uma janela sem precedentes para a vida cotidiana e as crenças do Egito Antigo, especialmente suas interações com os gregos. É como se uma cápsula do tempo subaquática tivesse sido aberta. Nossa próxima civilização nos leva ao sul da Ásia. Aqui, floresceu uma das 3 grandes civilizações antigas do Oriente Próximo, a civilização do Vale do Indo. Suas cidades, como Harappa e Mohenjo-Daro, são um testemunho de engenharia e planejamento urbano surpreendentemente avançados. Descobertas no início do século XX, essas cidades, datando de 2500 a 1900 a.C., eram enormes. O que as torna únicas é o seu planejamento urbano meticuloso, ruas em grid, casas de tijolo padronizados e sistemas de drenagem e esgoto complexos que rivalizavam com os de Roma milênios depois.
Mohenjo-Daro, por exemplo, tinha um grande banho público. Mas o grande mistério da civilização do Vale do Indo é a sua escrita. Centenas de selos com inscrições foram encontrados, mas até hoje ninguém conseguiu decifrá-la. Isso significa que não temos registros escritos de sua história, política ou crenças, tornando-a enigmática. O que causou seu declínio é outro quebra-cabeça. Não há evidências de grandes guerras. As teorias variam desde mudanças climáticas que afetavam o rio Indo, secas prolongadas, até a mudança dos cursos dos rios. Seja qual for a razão, uma civilização que dominava a engenharia simplesmente se desintegrou, deixando para trás apenas suas impressionantes ruínas e uma escrita que ainda espera ser lida. Do Vale do Indo, viajamos para o deserto da Jordânia, para uma cidade que parece ter sido criada por gigantes, Petra. Famosa por suas estruturas esculpidas diretamente nas faces de penhascos de arenito, Petra foi a capital do povo nabateu, uma civilização árabe antiga que prosperou entre o século IV a.C. e o século I d.C. Os nabateus eram mestres em engenharia hídrica, construindo um complexo de sistema de canais e cisternas que os permitiu prosperar em um ambiente árido. Isso transformou Petra em um oásis e um centro vital para as rotas comerciais. A arquitetura de Petra é de tirar o fôlego. O tesouro é a imagem mais icônica, mas há dezenas de outras fachadas de templos, tumbas e edifícios esculpidos na rocha, que revelam uma fusão única de estilos arquitetônicos. Eles não construíam com pedras, eles esculpiam as montanhas. O declínio de Petra começou com a mudança das rotas comerciais e mais tarde com terremotos devastadores. A cidade foi gradualmente abandonada e perdida por séculos, conhecida apenas por beduínos locais até ser redescoberta em 1812. Petra é um testemunho da engenhosidade humana e da capacidade de criar beleza e riqueza nos lugares mais inóspitos. Nossa última parada nos leva a um dos lugares mais isolados do planeta, no meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui. Esta pequena ilha é famosa por suas estátuas monumentais de pedra, os Moai, que olham para o interior da ilha, guardando seus segredos. Os Moai foram culpidos pelo povo Rapa Nui entre os séculos X e XVI. A questão de como essas estátuas gigantes, algumas pesando mais de 75 toneladas, foram transportadas e erguidas sem uso de rodas ou animais de carga tem intrigado cientistas por décadas. Mas o mistério de Rapa Nui vai além dos Moai. A ilha já foi coberta por uma rica floresta de palmeiras. No entanto, essa floresta desapareceu quase completamente. A teoria mais aceita é que o desmatamento maciço, impulsionado pela necessidade de madeira para transportar os Moai e para combustível, levou a um colapso ecológico e, consequentemente, a uma crise social. A população diminuiu drasticamente e a sociedade Rapa Nui sofreu um declínio acentuado. A história de Rapa Nui serve como um alerta poderoso sobre os perigos da exploração insustentável dos recursos naturais. É uma civilização que, de certa forma, se perdeu para si mesma, deixando um legado de monumentos enigmáticos e uma lição para o futuro. De Göbekli Tepe, que nos faz repensar a origem da civilização, há as cidades submersas como Tonis Herakleion, passando pelo enigma de Harappa, a engenhosidade de Petra e o alerta de Rapa Nui. Cada uma dessas civilizações perdidas nos oferece uma peça do vasto quebra-cabeça da história humana. Elas nos lembram que o passado é muito mais complexo e surpreendente do que imaginamos. A cada nova descoberta, a luz e sombras da história se torna mais clara, mas também revela novas profundezas de mistério. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer continuar explorando os cantos mais fascinantes do nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Luz e Sombras e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Qual dessas civilizações perdidas te intrigou mais? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima!
e que a curiosidade continue a guiar seus passos.